Há momentos em que o silêncio da alma fala mais alto do que qualquer som. Você já sentiu isso? Aquela inquietação que parece vir de dentro, como se algo estivesse tentando te chamar para mais perto. Talvez seja o Espírito Santo sussurrando ao seu coração. A verdade é que o Espírito nunca força a entrada. Ele se aproxima com mansidão, com ternura e espera ser convidado. O primeiro passo para viver uma vida cheia da presença dele é aprender a reconhecer quando ele está por perto. E isso começa com um coração disposto. Muitas vezes você ora, mas sente que suas palavras batem no teto e voltam. Você lê a Bíblia, mas parece que nada toca fundo. Isso acontece porque o Espírito não é atraído por discursos bonitos, mas por sinceridade. O primeiro hábito que aproxima o Espírito Santo de você é a busca genuína, não uma busca apressada, mecânica, feita por obrigação, mas aquela que nasce da sede de quem entende que sem ele nada faz sentido. O Espírito se aproxima quando você para tudo e diz: Senhor, eu só quero estar contigo. É nesse tipo de entrega que ele encontra espaço para agir. Lembre-se, o Espírito Santo não habita em corações cheios de distração. Ele se manifesta onde há entrega. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias capítulo 29, versículo 13. Percebe? Não é sobre palavras, é sobre o coração inteiro. Talvez você já tenha tentado mudar sozinho, controlar seus sentimentos, superar seus medos, mas o que te falta é se abrir de verdade para o agir do Espírito. Há um momento no dia em que o céu parece mais perto. Pode ser à noite, quando tudo se silencia, ou logo ao amanhecer, quando a luz ainda é suave. É ali que o Espírito costuma te esperar. O segundo hábito, que se conecta com o primeiro, é reservar tempo de intimidade. Um tempo real, que não seja o resto do seu dia, mas o início dele. Quando você oferece a Deus os primeiros minutos do seu amanhecer, algo muda. O Espírito percebe que ele é prioridade. E o coração que prioriza a presença dele nunca fica vazio. Imagine começar o dia não com pressa, mas com propósito. Você senta, respira fundo e diz: Espírito Santo, fica comigo hoje. Não há oração mais poderosa do que essa, quando dita com verdade. À medida que você cria o hábito de conversar com ele como um amigo, a vida espiritual deixa de ser uma obrigação e se torna um relacionamento. E é esse relacionamento que o inimigo tenta impedir de todas as formas. Ele sabe que quando você anda em comunhão com o Espírito, nada te abala. Mas talvez você se pergunte: como posso ouvir a voz do Espírito? Essa é uma dúvida que muitos têm. O terceiro passo começa aqui, e é aprender a silenciar o mundo para escutar o céu. O Espírito Santo não compete com o barulho. Ele fala no meio da calma. E às vezes ele se manifesta até nas pequenas coisas. Um versículo que salta aos olhos, uma palavra que te toca, um arrepio que vem do nada, uma lembrança que acalma o coração. Você percebe que não é coincidência, é direção. O segredo é treinar o coração para perceber esses sinais. E isso não acontece de um dia para o outro. É preciso constância, sensibilidade e humildade para reconhecer: eu não sei tudo, mas quero aprender. O Espírito ama corações ensináveis. Ele se afasta da arrogância, mas se aproxima da simplicidade. É por isso que Jesus disse: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 8. E sabe o que é mais bonito? O Espírito Santo nunca chega com exigências, ele chega com consolo. Ele não aponta o dedo, ele estende a mão. Ele não acusa, ele cura. Quando você o chama, ele vem. Quando você se entrega, ele age. Quando você se humilha, ele te exalta. Por isso, o verdadeiro segredo não está em fazer muito, mas em ser inteiro diante dele. A presença do Espírito não é um prêmio para os perfeitos, é um presente para os sinceros.
Você pode estar quebrado, cansado, desacreditado. Ainda assim, Ele te quer. O Espírito não se impressiona com o que você faz, mas com quem você é quando ninguém está vendo. Ele busca os corações que choram em secreto, mas permanecem firmes na fé. Hoje, Ele está te chamando de novo. Talvez você tenha se afastado, talvez tenha deixado o tempo roubar o seu lugar secreto com Deus. Mas Ele continua lá, esperando o momento em que você vai parar e dizer: Espírito Santo, eu voltei. E quando isso acontece, algo muda para sempre. Porque quem experimenta a presença do Espírito uma vez, nunca mais quer viver sem. Agora, escreva nos comentários esta frase que resume o início deste vídeo e vai tocar outras vidas. Espírito Santo, eu quero te buscar de todo o meu coração. Há algo que o Espírito Santo valoriza mais do que talentos, dons ou aparência: um coração limpo. A pureza não é ausência de erro, é sinceridade diante de Deus. Quando você se arrepende com verdade, o Espírito se aproxima. O segundo hábito que atrai sua presença é o arrependimento constante, aquele que não nasce da culpa, mas do amor. É quando você entende que o pecado não apenas fere a Deus, mas também te afasta da paz que só o Espírito pode dar. Muitas vezes você carrega pesos que não são mais seus, feridas antigas, erros que já foram perdoados, mas continuam sendo lembrados pela mente. O Espírito quer te libertar disso. Ele sussurra: deixa ir, porque enquanto você se prende ao que já passou, não consegue enxergar o que Ele quer fazer hoje. O arrependimento verdadeiro abre espaço para a renovação. E quando o coração é limpo, o Espírito encontra morada. O rei Davi sabia disso. Depois de falhar, ele orou: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Salmos capítulo 51, versículo 10. Essa oração atravessa os séculos e ainda ecoa hoje. Você também pode dizê-la. E o Espírito Santo responderá, porque ele não resiste a um coração quebrantado. Mas talvez você pense: eu já pedi perdão tantas vezes e continuo caindo. E o Espírito te responde com amor: eu continuo te levantando. Ele não está esperando perfeição, está esperando rendição. Cada vez que você volta, o céu se alegra. Cada vez que você confessa, o Espírito te purifica. O erro não te define, o arrependimento te transforma. Quando você decide viver uma vida limpa diante de Deus, algo muda até no ambiente à sua volta. O Espírito Santo habita onde há luz, e a luz dissipa as trevas. Há lugares, pessoas e pensamentos que talvez precisem sair da sua vida para que a presença dele permaneça. Isso não é perda, é libertação, e você vai perceber que, ao abrir mão de certas coisas, o vazio que fica é rapidamente preenchido pela paz do Espírito. O terceiro hábito que fortalece essa pureza interior é vigiar o coração. Nem sempre é o pecado visível que te afasta de Deus, mas as pequenas concessões, a mágoa guardada, a crítica disfarçada, o orgulho que se infiltra nas intenções. Vigiar é um ato de amor, é cuidar do terreno onde o Espírito deseja habitar. Você não pode impedir os pensamentos ruins de surgirem, mas pode decidir não alimentá-los. O Espírito Santo se revela nas pequenas escolhas. Quando você perdoa ao invés de se vingar, quando silencia ao invés de responder, quando ora ao invés de reclamar. É nessas horas que ele se aproxima e a comunhão se torna mais profunda. E há um segredo aqui. O Espírito Santo não é encontrado apenas nas grandes experiências sobrenaturais, mas na constância da obediência. Cada vez que você escolhe fazer o bem em silêncio, ele sorri. Cada vez que você resiste à tentação, ele te fortalece. Cada vez que você escolhe amar, mesmo sem receber amor, ele se move dentro de você. Por isso, se o teu coração anda pesado, é tempo de pedir renovação. Feche os olhos, respire e diga com fé: Espírito Santo, limpa minha alma. Eu quero ser teu templo. Ele vai ouvir.
e a presença dele virá como um vento suave, não para te julgar, mas para te renovar. Você percebe como a pureza abre caminhos? A presença de Deus flui onde há entrega. É como um rio que encontra espaço entre as pedras. Se houver resistência, ele contorna. Se houver abertura, ele invade. E quando o Espírito invade, até o impossível começa a acontecer. Agora que você entende a importância de manter o coração limpo e sensível, é hora de dar um passo ainda mais profundo no relacionamento com Ele. Mas antes de irmos para o próximo hábito, quero te fazer um pedido especial. Se este vídeo está tocando o seu coração, se inscreva agora no canal, não apenas por mim, mas porque aqui, juntos, formamos uma comunidade de pessoas que querem viver cheias da presença do Espírito Santo todos os dias. Quando você se inscreve, você não apenas apoia esse propósito, mas também ajuda outras pessoas a encontrarem este conteúdo e serem transformadas. Há uma beleza profunda no silêncio que o mundo esqueceu. Você vive cercado de vozes, opiniões, pressões, distrações, e todas elas competem com a voz do Espírito Santo. Mas o Espírito não grita, ele fala baixo, ele sussurra entre os intervalos da tua correria. Por isso, o terceiro hábito que atrai sua presença é aprender a ouvir. Não é apenas estar quieto, é silenciar a alma para que o Espírito possa falar. Você já percebeu como é difícil ficar em silêncio? Quando o barulho externo cessa, o interno começa, pensamentos, lembranças, preocupações. E é exatamente nesse campo de batalha que o Espírito quer agir. Ele não te chama para o silêncio por acaso. Ele te chama para a comunhão. O silêncio diante de Deus não é vazio, é encontro. É ali que ele revela segredos, cura feridas e renova forças. Quando você aprende a ouvir o Espírito, as decisões mudam, as palavras se tornam mais sábias e até o seu olhar passa a enxergar além do natural. O Espírito Santo é um conselheiro fiel. Jesus disse, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. João capítulo 14, versículo 26. Você entende o que isso significa? O próprio Deus habita em você, pronto para te guiar. Mas para ouvir, é preciso parar. O mundo diz, corra, conquiste, produza. O Espírito diz, pare, confie, descanse. Quando você para, o Espírito trabalha. Quando você confia, ele age. O silêncio se torna o solo onde a fé floresce. E quanto mais você se acostuma a ouvir, mais sensível você se torna. Passa a discernir o que vem de Deus e o que é apenas ruído. Existem dias em que o Espírito fala de forma suave, quase imperceptível. Uma paz inexplicável vem de repente e você entende. É Ele. Em outros dias, Ele corrige, alerta, mostra caminhos diferentes. O problema é que muitas vezes você busca respostas, mas não oferece espaço para ouvi-las. E o Espírito não compete com a pressa. Ele espera pacientemente o momento em que você desacelera. Você pode criar um hábito poderoso, ter momentos de silêncio sagrado. Escolha um horário, desligue tudo, respire fundo e diga, fala comigo, Espírito Santo. No começo, talvez pareça estranho, mas com o tempo, o coração aprende a reconhecer a voz dele. E quando isso acontece, a vida nunca mais é a mesma. O Espírito fala de formas diferentes para cada pessoa. Às vezes por meio da palavra, outras por meio de um louvor, ou até mesmo por uma lembrança repentina. Ele se comunica de acordo com o que você precisa. Mas uma coisa é certa, ele sempre fala com quem está disposto a ouvir. Quantas decisões erradas poderiam ser evitadas se antes você tivesse ouvido o Espírito? Quantas vezes o coração teria sido poupado se houvesse pausa para escutar? É por isso que o silêncio é uma arma espiritual. Ele te protege de agir pelo impulso, te ensina a discernir a vontade de Deus e te dá sabedoria para caminhar com paz.
O mundo moderno chama o silêncio de tédio, mas o céu chama de intimidade. O Espírito Santo habita onde há quietude e confiança. Quando o coração se aquieta, o céu fala. E a voz do Espírito não traz confusão, traz clareza. Ela te mostra o que vale a pena lutar e o que é melhor deixar ir. O Espírito Santo não quer apenas te abençoar, ele quer te conduzir. E conduzir exige direção, algo que só se recebe quando se ouve. Por isso, o silêncio diante de Deus é mais produtivo do que horas de fala sem presença. Às vezes, o que mais agrada ao Espírito não é o muito falar, mas o ouvir com o coração aberto. Reserve tempo para isso. Feche os olhos, entregue seus pensamentos e diga: fala, Espírito Santo, teu servo escuta. Samuel, capítulo 3, versículo 10. Esse é o momento em que o sobrenatural começa, quando o céu encontra um coração disposto a ouvir. E lembre-se, quando você se torna sensível à voz do Espírito, você se torna também instrumento dele. Você passa a falar palavras que curam, consolar quem sofre e orientar quem está perdido. O Espírito te usa porque sabe que pode confiar em você. E esse é o maior privilégio da vida, ser morada e mensageiro do Espírito Santo. Quer saber um segredo? Os céus se movem quando você se cala e deixa Deus falar. Você pode orar todos os dias, ler a Bíblia com devoção e cantar louvores de todo o coração. Mas se não houver obediência, a presença do Espírito Santo permanece distante. O quarto hábito que aproxima o Espírito de você é obedecer com amor, mesmo quando não faz sentido. A obediência é a linguagem preferida do céu. O Espírito Santo se move quando encontra alguém disposto a dizer: Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. É fácil obedecer quando tudo está claro, mas a verdadeira fé nasce quando você confia sem entender. O Espírito não te chama para compreender cada passo, mas para dar o passo mesmo sem compreender. Ele quer te ensinar a andar por fé e não por vista. Às vezes, o caminho da obediência é estreito e solitário, mas é nele que o poder de Deus se manifesta. Você se lembra de Noé? Deus pediu que ele construísse uma arca antes mesmo da chuva existir. Aos olhos humanos, parecia loucura, mas ele obedeceu. E a obediência salvou sua vida e a de sua família. Gênesis capítulo 6, versículo 22. O mesmo acontece hoje. Há bênçãos que só são liberadas quando você dá o passo da fé, mesmo sem entender o porquê. O Espírito Santo não se revela apenas para quem fala com ele, mas para quem responde a ele. E a resposta mais poderosa que você pode dar é a obediência. Às vezes, ele pede que você perdoe alguém que te feriu profundamente. Outras vezes, que abandone algo que parece inofensivo, mas está roubando o teu tempo com Deus. Em certos momentos, ele vai te pedir silêncio quando tudo em você quer se justificar. E quando você escolhe obedecer, algo muda no mundo espiritual. O céu reconhece tua entrega. Obedecer é confiar que Deus sabe mais. É deixar de lutar com o controle e se render à direção divina. Quando o Espírito encontra alguém assim, ele faz morada. A obediência abre portas que a oração sozinha não abre. Há milagres esperando por um simples sim da tua parte. Mas é importante entender que o Espírito Santo não obriga. Ele convida, ele sussurra, orienta, inspira, mas a decisão é tua. Quando você decide obedecer, mesmo sem saber o que vem depois, o Espírito se move em teu favor. E é nesse momento que o sobrenatural acontece. Há algo de muito profundo no ato de obedecer. Cada vez que você renuncia à tua vontade, uma parte de você morre, e uma parte de Cristo vive em você. É isso que o apóstolo Paulo quis dizer quando escreveu: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20. A obediência é o terreno onde o Espírito planta a semelhança de Cristo em você.
Mas entenda, obedecer não é fácil. Às vezes dói. Às vezes exige abrir mão de algo que você ama. Mas cada renúncia traz uma recompensa invisível, a paz que o mundo não pode dar. O Espírito te ensina que a verdadeira liberdade não está em fazer tudo o que quer, mas em fazer o que agrada a Deus. Quando você obedece, o Espírito te guia em detalhes que parecem pequenos, mas fazem toda a diferença. Ele te mostra o momento certo de agir, o tempo certo de esperar, a palavra certa a dizer. E quando você segue essas direções, a vida flui de forma leve, porque não é mais guiada pelo medo, mas pela fé. Talvez você esteja enfrentando um momento em que Deus te pede algo difícil, e o Espírito te diz agora: confia, eu sei o que estou fazendo. A obediência pode parecer perda, mas sempre resulta em vitória. É a semente plantada que mais tarde floresce em milagres. Não é sobre entender, é sobre confiar. Quando você escolhe obedecer, mesmo sem compreender, você se torna um canal vivo da vontade de Deus. E é nesse ponto que a presença do Espírito se torna intensa, porque ele habita onde há rendição. Obedecer é amar na prática. É escolher Deus acima de si mesmo. É dizer sim quando tudo em volta grita não. E o Espírito Santo te dá forças para isso. Ele não apenas te manda obedecer, ele te capacita a obedecer. Ele te envolve, te sustenta e te guia, passo a passo, até que o impossível se torne realidade. Então, se há algo que Deus te pediu e você ainda está resistindo, este é o momento de soltar. Confie. Faça o que o Espírito está te pedindo. Porque do outro lado da obediência há algo que o teu coração ainda nem imagina. Um novo nível de presença, poder e propósito. Há um segredo espiritual que poucos compreendem. O Espírito Santo habita onde há gratidão. Esse é o quinto hábito que atrai a presença dele de forma poderosa. Viver com um coração agradecido, mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis. A gratidão é uma chave que abre portas invisíveis. Ela transforma tristeza em adoração, dor em crescimento e escassez em abundância. Você já percebeu como é fácil reclamar? Às vezes, até sem perceber, você murmura diante do que ainda não aconteceu, compara sua vida com a dos outros ou se lamenta por aquilo que perdeu. Mas o Espírito Santo não flui onde há murmuração. Ele se move onde há reconhecimento. Quando você agradece, mesmo sem ter tudo o que gostaria, você mostra que confia em Deus. E essa confiança atrai o sobrenatural. A palavra diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Note que o texto não diz por tudo, mas em tudo. Ou seja, mesmo em meio à dor, há algo pelo qual agradecer. Mesmo nas lutas, há motivos para louvar. A gratidão não ignora as dificuldades, mas escolhe ver o agir de Deus por trás delas. Quando você cultiva o hábito da gratidão, o Espírito Santo se aproxima com suavidade. Ele transforma teu olhar. O que antes parecia um fardo se torna aprendizado. O que antes era motivo de desespero vira motivo de esperança. E essa mudança de perspectiva abre espaço para o Espírito agir com liberdade. Sabe por quê? Porque o Espírito habita onde há luz, e a gratidão é uma forma de luz interior. Ela dissipa as trevas do desânimo e reacende a chama da fé. Quando você acorda e agradece, mesmo que o dia ainda esteja difícil, algo muda no mundo espiritual. O céu se move a favor dos corações que reconhecem a bondade de Deus em meio às tempestades. E talvez você esteja passando por um tempo de espera. Os dias parecem iguais, as respostas não chegam e o coração se cansa. Mas é nesse terreno que o Espírito mais trabalha. Ele quer te ensinar a agradecer antes da bênção chegar, porque a fé genuína agradece pelo que ainda não vê.
Quando você disse, Senhor, obrigado mesmo sem entender, o Espírito se alegra. A gratidão é como uma fragrância que sobe ao céu e atrai a presença de Deus. Ela muda o ambiente, muda o jeito que você fala, pensa e sente. Quando o Espírito Santo encontra um coração grato, ele transforma cada detalhe da vida dessa pessoa em testemunho. Você pode começar esse hábito agora mesmo. Feche os olhos e lembre-se de algo simples, mas precioso: o ar que respira, as pessoas que ama, a fé que ainda te sustenta, o fato de estar aqui ouvindo esta mensagem. Isso já é prova de que Deus tem te sustentado. E o Espírito Santo quer que você reconheça isso todos os dias. A gratidão não é emoção, é decisão. É escolher ver o bem mesmo quando o mal parece maior. É levantar as mãos ao céu e dizer, Senhor, eu confio em Ti. O Espírito habita em corações que reconhecem a soberania de Deus em todas as coisas. E sabe o que acontece quando você se torna grato? O Espírito te enche de contentamento. Você passa a viver com leveza, porque entende que nada te falta quando Deus está presente. As comparações perdem força, a ansiedade enfraquece e a fé floresce. A gratidão também é um testemunho silencioso. Quando alguém vê você agradecendo, no meio das lutas, percebe que há algo diferente em você. E esse algo é a presença do Espírito. Você se torna um espelho da graça, um reflexo da esperança. O Espírito Santo te convida hoje a cultivar esse hábito todos os dias. Antes de dormir, agradeça por 3 coisas, mesmo que sejam simples. Com o tempo, você perceberá que a vida se torna mais leve e a presença de Deus mais constante, porque o Espírito Santo sempre se aproxima dos que vivem com o coração cheio de louvor. E lembre-se, gratidão não é sobre o que você tem, é sobre quem caminha com você, e você nunca está só. Há momentos em que o Espírito Santo não quer te ver falando, mas te ouvindo. Esse é o 6º e penúltimo hábito que transforma completamente a tua caminhada espiritual. Aprender a silenciar para escutar a voz de Deus. Vivemos em um tempo barulhento. São vozes por todos os lados, notificações, cobranças, comparações, opiniões. Tudo parece gritar ao mesmo tempo. Mas a voz do Espírito é suave. Ela não compete com o ruído do mundo. Ela se revela no silêncio. E é por isso que muitos não conseguem ouvi-la, porque para escutar o Espírito é preciso parar. É preciso se calar. Talvez você tenha orado, pedido respostas, buscado direção e ainda assim não ouviu nada. Mas e se o Espírito já estiver falando e você apenas não conseguiu discernir por causa do barulho ao redor? Às vezes, a resposta está no intervalo entre as palavras, no tempo de espera, naquele instante em que o coração se aquieta e a alma descansa. A palavra diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos capítulo 46, versículo 10. É nesse aquietar-se que a presença do Espírito se manifesta. Quando você se cala diante de Deus, não é ausência de fé, é confiança. É dizer, Senhor, eu não preciso entender agora, eu só quero te ouvir. O Espírito Santo fala de muitas formas, através da palavra, de um louvor, de uma lembrança, de alguém que cruza o seu caminho. Mas ele só fala com clareza a quem está disposto a ouvir. Por isso, cultivar o silêncio espiritual é essencial. O silêncio é o espaço onde o Espírito trabalha na tua mente e reorganiza os pensamentos. Ele limpa o que está confuso, acalma o que está ferido e prepara o que está ansioso. É nesse lugar interior de quietude que as revelações acontecem. E muitas vezes é nesse espaço que o Espírito cura o que as palavras não alcançam. Quantas vezes você tentou resolver tudo do seu jeito, falhou, chorou, e só então se lembrou de ficar quieto diante de Deus? É porque o Espírito não se move no desespero, mas na entrega. E há uma diferença entre orar e ouvir. Orar
é falar com Deus. Ouvir é deixar Deus falar com você. Talvez você nunca tenha se permitido ficar em silêncio. Talvez a solidão te assuste, mas é justamente ali, no vazio do som, que o Espírito enche tudo de significado. Ele sussurra verdades que curam, direciona caminhos que pareciam sem saída e consola feridas que ninguém mais poderia tocar. Aprender a ouvir é um exercício de humildade espiritual. É reconhecer que você não sabe tudo e que o Espírito sabe o que é melhor. É abrir mão do controle e permitir que a vontade divina conduza o rumo das tuas decisões. O silêncio também revela quem você é, porque quando você se cala, tudo o que estava escondido aparece. O medo, o orgulho, a impaciência. Mas o Espírito não te expõe para te envergonhar. Ele te revela para te restaurar. Ele quer te mostrar o que precisa ser curado para então te conduzir à plenitude da paz. Há algo de sagrado no silêncio. Ele é o idioma do Espírito. E quando você aprende a compreendê-lo, descobre que o céu fala em sussurros. O Espírito não grita, ele inspira. Não exige, ele convida. E só quem aprende a se calar percebe o quanto a voz dele é doce. Por isso, crie o hábito de reservar momentos do teu dia apenas para ouvir. Não para pedir, não para listar desejos, mas para simplesmente estar. Sente-se em silêncio, respire fundo e diga: Espírito Santo, eu estou aqui. Às vezes, o simples fato de permanecer em silêncio é a oração mais poderosa que você pode fazer. E quanto mais você silencia, mais você percebe que o Espírito sempre esteve falando. Você só precisava se desligar do ruído para escutá-lo. O silêncio não é vazio, é cheio da presença de Deus. E quando você aprende a habitar nele, descobre que o Espírito Santo nunca esteve distante. Ele só esperava que você se calasse por um instante para poder sussurrar: Eu sempre estive aqui. O sétimo e último hábito que atrai o Espírito Santo é aquele que mais exige entrega: a obediência. Não há presença contínua de Deus em uma vida que resiste à sua vontade. O Espírito Santo não força, ele convida. E cada vez que você escolhe obedecer, o céu se manifesta dentro de você. Obedecer não é fácil. Significa abrir mão do próprio controle, das próprias vontades e muitas vezes dos próprios planos. É dizer: Senhor, ainda que doa, eu confio que o teu caminho é melhor que o meu. Essa frase tem poder, porque é nela que o Espírito encontra espaço para agir. A palavra de Deus é clara quando diz: melhor é obedecer do que sacrificar. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Quantas vezes você tentou agradar a Deus com sacrifícios, jejuns, esforços e promessas, mas o que ele realmente queria era apenas a tua rendição? A obediência é a maior forma de amor, porque ela prova que a tua fé não é só emoção, é decisão. Obedecer é caminhar na contramão do mundo, é escolher ser luz quando todos ao redor escolhem a sombra. É perdoar quando a vontade é se vingar. É servir quando o orgulho pede reconhecimento. É calar quando o coração quer provar um ponto. A obediência molda a alma para que o Espírito Santo tenha liberdade de fluir sem impedimento. E sabe o que é lindo? Cada vez que você obedece, mesmo sem entender, o Espírito se revela de forma nova. Ele te fortalece, te consola e te honra. Porque ele não deixa sem recompensa aqueles que decidem segui-lo de todo o coração. A obediência te protege, ela te livra de caminhos que pareciam certos, mas levavam à ruína. Ela te ensina a discernir a voz do Espírito em meio às vozes da confusão. E quanto mais você aprende a obedecer, mais você percebe que o que Deus quer de você é sempre o melhor, mesmo quando parece o contrário. Há um poder sobrenatural em fazer o que o Espírito pede. Às vezes, ele te pedirá coisas simples: ligar para alguém, perdoar uma pessoa,
mudar um hábito, parar um relacionamento que te afasta da presença dele. E é nessas pequenas decisões que a transformação começa. A obediência não é prisão, é liberdade. É o ponto de partida para uma vida cheia de propósito e paz. Porque quando o Espírito Santo encontra alguém obediente, ele encontra um coração preparado para viver milagres. Você quer sentir o Espírito de forma mais intensa? Então comece a obedecer imediatamente. Não espere entender tudo. Apenas diga: "Eis-me aqui, Senhor." Essa é a frase que muda destinos. Essa é a postura que faz o céu se mover. E talvez hoje o Espírito esteja pedindo que você solte algo. Pode ser um medo, um rancor, um controle. Deixe ir. Obedeça, mesmo que doa. Porque o que Deus tem preparado é muito maior do que o que você está tentando segurar. O Espírito Santo habita em quem confia. E confiar é obedecer, mesmo sem ver. É andar pelas águas, é dar passos no escuro com a certeza de que há um Pai segurando tua mão. A obediência transforma o impossível em testemunho. O Espírito te conduz, mas é você quem decide seguir. E cada sim que você dá ao Espírito é uma semente que o próprio Deus fará florescer no tempo certo. Por isso, não tema, obedeça, confie, entregue-se. Porque o Espírito Santo não se revela completamente a quem observa, mas a quem se dispõe. E o teu sim hoje pode ser o início de uma história nova, uma história de poder, paz e plenitude na presença dele. Você chegou até aqui, e isso significa que está pronto para viver algo que transforma a vida, uma conexão diária com o Espírito Santo. Até agora, falamos sobre 5 hábitos que abrem espaço para ele se aproximar de você todos os dias. Busca genuína, pureza interior, silêncio e escuta, obediência e gratidão constante. Mas nenhum desses hábitos funciona de verdade se você não os coloca em prática diariamente. A conexão com o Espírito Santo não é um evento isolado, mas um relacionamento contínuo. Ele deseja caminhar com você em todos os momentos, na alegria, na dor, na rotina simples ou nos desafios que parecem maiores que você. Cada ato de entrega fortalece esse vínculo. Cada oração sincera, mesmo silenciosa, aproxima o céu da sua vida. Cada gesto de obediência, mesmo pequeno, permite que ele opere milagres de forma visível e invisível. Agora, quero te convidar para algo especial. Inscreva-se no canal, mas não pense nisso como apenas clicar em um botão. Pense que você está se conectando a uma comunidade que quer crescer na fé, compartilhar experiências e caminhar junta em direção a uma vida guiada pelo Espírito. Quando você se inscreve, você ajuda mais pessoas a encontrarem estas palavras, a sentirem esperança e a perceberem que não estão sozinhas. E aqui vai um convite diferente para você interagir. Nos comentários, escreva uma experiência em que você sentiu a presença do Espírito Santo recentemente, ou compartilhe uma área da sua vida em que deseja que ele se aproxime mais. Não precisa ser longo, só escreva com o coração aberto. Ao fazer isso, você não só reforça a tua fé, como também inspira outras pessoas da comunidade a se abrirem e buscarem mais de Deus. A presença do Espírito Santo é um dom diário, mas ele age principalmente onde há comunhão. Por isso, pratique os 5 hábitos todos os dias. Comece o dia buscando genuinamente a presença dele, mantendo o coração limpo e arrependido, dedicando momentos de silêncio e escuta, obedecendo mesmo quando não entende e cultivando gratidão constante. Lembre-se, o Espírito Santo não se impressiona com multidões, com palavras bonitas ou com rituais. Ele se impressiona com corações inteiros, dispostos, humildes e cheios de fé. Cada passo seu em direção a ele é correspondido com amor, direção e paz. Ele deseja habitar profundamente na sua vida e conduzir cada decisão, cada escolha e cada momento de forma sobrenatural. Antes de terminar, quero que você saiba,
Este canal não é apenas sobre vídeos, é sobre uma comunidade de vidas transformadas. Por isso, mais uma vez, inscreva-se e compartilhe suas experiências. Conte-nos como este vídeo tocou seu coração, o que você aprendeu e de que forma pretende aplicar esses hábitos no seu dia a dia. Suas histórias vão inspirar outras pessoas e mostrar que mesmo em um mundo tão corrido, é possível viver diariamente na presença do Espírito Santo. Permita que ele conduza seus passos, que transforme seus pensamentos e que renove suas forças. E saiba, cada vez que você pratica esses 5 hábitos, você não apenas sente a presença dele, mas também se torna um reflexo vivo da sua glória, paz e amor. Hoje, o céu está esperando que você se aproxime. Faça isso com sinceridade, com fé e com coração aberto. O Espírito Santo quer te guiar todos os dias, mas você precisa escolher buscá-lo e abrir espaço em sua vida para que ele possa agir plenamente. Inscreva-se, participe da comunidade e compartilhe sua história. Sua experiência pode ser o milagre que outra pessoa precisava ouvir hoje.